Acertou ou não? A gente vai falar sobre a situação do Luca Orellano, que hoje foi o grande debate nas redes sociais sobre esse jogador. Passei a tarde entrando em contato com alguns amigos da Argentina para trazer a informação para vocês da melhor maneira possível. Vamos falar também sobre especulação de Hércules do Fortaleza, saída de Juninho oficializada. Vamos falar também sobre a situação de Franco Fagundes e Alexis Duarte. Quando vai resolver? A gente já sabe que tem um prazo da galera lá da Paraguai. E vamos falar também sobre Adonis Frias, um jogador que foi especulado no Vasco há poucos dias e acertou com outro clube. Então, sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas! Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Estamos entrando no ar. Um abraço também especial aos membros do canal que nos ajudam bastante a manter o Comenta-Léo. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco você vai encontrar aqui. A gente vai falar de todas as informações que estão ao longo do dia, sempre no Comenta-Léo Vascaíno, e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, não podemos deixar de falar, e eu vou iniciar esse vídeo falando sobre isso, né? A gente inclusive fez uma análise hoje do Orellano, né? Mas o que é que aconteceu? Vai acertar, não vai acertar? Foi a grande polêmica nas redes sociais hoje, porque há uma divergência. Aqui no Brasil se diz muito que é uma negociação complicada, que o Orellano não quer vir para o Vasco. Lá na Argentina estão cravando que o jogador virá para o Vasco, que tem um acerto, que o jogador teve Covid, por isso ele está fora dos treinos, enfim. Qual a real situação? Hoje eu me debrucei sobre essa situação, a galera do grupo até viu que eu fiquei um pouco ausente do grupo durante a tarde para entender o que é que está rolando. Fui buscar informações com alguns amigos argentinos, né? Galera do Vélez aí, que nos ajuda bastante também com as informações. Enfim, para falar de Luca Orellano. E a situação é o seguinte: a proposta do Vasco, ela foi aceita pelo Conselho Deliberativo do Vélez, a secretaria do Vélez, né? Só fez algumas exigências que foram sanadas e tal. Eles aceitaram a proposta do Vasco, é uma proposta muito boa para eles, com ganhos futuros, né? Chegando aí a pouco mais de 10 milhões de reais de ganhos futuros, 2 milhões de dólares aí. Enfim, é uma proposta muito boa para o Vélez, porque ainda também continuaria com a parte dos direitos do Luca Orellano. Há um porém. Durante as últimas horas aí, chegou uma proposta de um europeu, de um time europeu que não foi revelado, para contratar o Luca Orellano. O que é que aconteceu? O Luca Orellano tem uma tendência a querer ir para a Europa. Só que essa proposta não agradou o Vélez. O Vélez não se agradou porque a proposta do Vasco é a melhor do que esse time europeu que não foi revelado. O que é que acontece? Luca Orellano não está treinando, ele chegou a se reapresentar, como eu falei, teve a Covid-19 e não está treinando. Falta somente ajustes entre ele e Vasco, mas as partes lá do Vélez dão o caso como sacramentado. Aqui no Brasil, a situação é dada como de vício, como uma negociação que é um pouco complicada por causa dessa situação. Mas há uma divergência de informações do que vem da Argentina, do que vem do Brasil. Mas sabe-se que sim, chegou uma proposta da Europa, o jogador queria muito ir para a Europa, inclusive foi motivo de briga dele com o Vélez lá no meio do ano, inclusive isso acabou fazendo com que afetasse no seu rendimento, mas enfim, a galera tá aí muito positiva que o acerto continue e que a palavra que o Vélez deu ao Vasco, ela permaneça, que o Orellano venha para o Brasil para fazer os seus exames e assinar até 2026 com o Vasco da Gama. O Vasco está esperando. O que eu acho? Se o Orellano não quiser vir, problema dele, deixa lá. Eu acho que jogador insatisfeito não tem que estar aqui. Se aceitar de novo, se ele não voltar atrás, beleza. O Vasco e o Vélez sabem que tem um acerto. Se o jogador achar que, eu quero ir para a Europa e quero ganhar menos, mas eu quero jogar na Europa, é um direito dele. Essa é a minha opinião. Mas enfim, a informação é essa. O jogador está com Covid. O Vasco esperava essa situação para poder trazer o jogador para o Brasil e fazer os exames. E a gente vai esperar aí nas próximas horas
qual será o desfecho desta novela envolvendo aí o Orelhano. Trazendo os outros assuntos do Vasco, hoje surgiu uma informação, a galera do Bola VIP que trouxe essa informação, mas essa informação vem de bastidores também. O Hércules do Fortaleza, jogador inclusive muito talentoso, volante, seria um dos nomes do Vasco aí para poder substituir o Andrei Santos. Para mim, um nome de muita qualidade, um menino de muita perspectiva de crescimento, tem qualidade, ainda falta amadurecer em alguns pontos, mas para mim o Hércules tem tudo para ser um dos grandes jogadores. E se eu sou o Vasco, eu ia ali sim contratava esse jogador. Até o momento não houve proposta, né? Fui procurar saber no Fortaleza, não houve uma proposta ainda do Vasco, mas se a proposta chegar, será analisada pelo Leão do PC. Outra questão é a saída, eu ia falar suída, ia ser engraçado agora, né? Se eu falar suída. Mas a saída de Juninho do Vasco está sacramentada. Como trouxe informação a galera da Atenção Vascaínos, nosso amigo aí, o Vene Casagrande, foi assinado aí o contrato de 1 ano de empréstimo, a gente já tinha falado isso outras vezes aqui. O jogador vai com uma proposta, com uma cláusula de compra, né? Um passe fixado de 1 milhão de euros aí. Se o Orlando City quiser, pode contratar ele ao final do empréstimo de 1 ano. Lembrando que ele jogará na equipe B do Orlando City. Franco Fagundes e Alexis Duarte. Antes de falar sobre esses dois jogadores, falar sobre Adonis Frias, que era mais um nome que foi sondado, foi oferecido nas últimas horas. O jogador acertou com o Leão, né? Inclusive o Leão também estava de olho na situação do Alexis Duarte, mas o Adonis Frias deve jogar no Leão. Foi um nome que foi especulado, ventilado no Vasco, estava sendo analisado, mas jogará no Leão, no futebol mexicano. Sobre Franco Fagundes e Alexis Duarte. Fui procurar saber também no Paraguai qual é a situação. E é o seguinte, aguardam a proposta até essa sexta-feira pelos dois jogadores. Tanto o Nacional acha aí que o Vasco deve fazer uma proposta em torno de 4 a 5 milhões de euros pelo jogador, quanto o Cerro Porteño, que aguarda para ver se o Vasco fará uma nova proposta, já que o Vasco fez uma proposta de empréstimo e o Cerro Porteño acabou rechaçando esta situação. Ambos jogadores são dois jogadores de qualidade, dos jogadores jovens, né, e que se perpetuaram no futebol do Paraguai, foram jogadores que se afirmaram ali, né? O Franco Fagundes até um pouquinho mais tímido, porque era reserva, mudou a situação, mas o Alexis Duarte não, titular, dono absoluto da zaga. Acho que ele e o Marichal hoje são dois nomes que, para mim, serão nomes para a seleção do Paraguai nos próximos anos. Então, são nomes aí que interessam bastante, não só o Vasco, como clubes do México, como clubes da MLS, como também clubes da Europa. E são nomes que, nesse momento, os paraguaios esperam aí uma possível investida do Vasco no final aí dessa semana, né, até sexta-feira. Caso contrário, outras equipes estão à frente, inclusive Cruz Azul tem interesse na contratação do Alexis Duarte e o Orlando City tem interesse na contratação do Franco Fagundes. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!